magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, eu tô trazendo um quadro um pouco diferente, um formato diferente. Dessa vez a gente vai ver uma saga completa de Black Clover. O início de tudo após o time skip de treinamento até o grande ataque da tríade ao reino de Clover e aos outros reinos também. Faremos tudo isso no formato de um filme, então vai ser um vídeo bem longo e bem completo, pra entrar com chave de ouro nesse novo arco que logo estará no anime também. Hoje eu conto muito com você pra deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos tentar bater um recorde de like nesse vídeo, então dá muito like. E vamos lá, se prepara, pega sua pipoca e bora pro filme. Tudo começa na grande zona mágica, na fronteira entre os dois países. Vemos então uma grande fortaleza, uma fortaleza gigante imóvel. Ela estava caminhando entre rochas no meio daquela fronteira. Mais de próximo vemos toda a capacidade daquilo, aquela fortaleza realmente era gigante. Dentro dela havia algumas pessoas e logo acima várias e várias casas. Aquilo era algo de um nível nunca visto antes, algo que era desconhecido para qualquer mago. Vemos dentro daquilo, por suas janelas, várias e várias pessoas e um grande poder mágico se esvaindo ali. Então, neste momento, vemos um homem, e o seu poder mágico estava sendo completamente drenado, enquanto ele gritava. Todo o seu poder mágico estava simplesmente se esvaindo, e então vemos que em volta dele várias pessoas estavam ali. Uma das pessoas naquele local, dentro da janela daquela fortaleza mágica, estava dizendo que esta fortaleza gigante móvel, Candeiro, foi criada para viajar além da grande zona mágica, e isso para todos eles era demais. Percebemos então que frente a ele várias e várias pessoas estavam tendo sua energia mágica drenada. Tudo isso para permitir que a fortaleza mágica continuasse em movimento, e todos ali estavam sofrendo muito. Mesmo assim, aquele homem ainda ousava reclamar, dizer que essas pessoas de baixo nível ficavam sem mana muito rapidamente. Nesse instante, um outro homem se aproximava dali enquanto concordava, dizendo que aquelas pessoas haviam sido extraídas das condições da zona mágica, mas mesmo assim parecia que não seria o suficiente. Acontece que para aquele homem, se pelo menos eles conseguissem metade do que buscava, já seria uma coisa muito boa. O poder da vida possui mana, por isso eles precisavam extrair mana de todos, até mesmo de crianças. Nesse momento vimos aquela fortaleza se aproximando cada vez mais da fronteira, e então vemos o espírito da água percebendo aquilo pessoalmente. Ela fica completamente chocada com aquele objeto estranho, gigante, vindo em direção ao seu reino, algo que ela nunca tinha visto antes. Neste momento então temos uma visão geral de todo o reino de Hersh, toda aquela natureza ali, e principalmente o seu reino do centro. Nesse instante então vemos Loropetka completamente chocada após ter a sua visão, afinal como vocês sabem ela pode ver todo o reino graças à sua magia, e então a partir daí ela já começa a dar suas ordens. No meio do seu trono, acompanhada pelo espírito da água e também pelo cavaleiro espiritual, ela começava a contar tudo o que estava acontecendo ali. As tropas do reino de Spades começaram a se mover. E então neste momento nós começamos a ser mais situados em tudo o que estava acontecendo naquele lugar. Em 6 meses, o reino de Spades havia tomado o controle da maior parte do reino de Diamond. Eles haviam dominado praticamente tudo. Agora, neste momento então, eles pretendiam avançar contra os reinos de Hersh e Clover. E já estavam passando pela zona livre, a zona onde ficava a floresta das bruxas e tudo mais, já estavam se aproximando. Aqueles monstros de Spades tratavam seus próprios cidadãos de baixo nível como se fossem objetos, e eles sofrem um tratamento desumano enquanto passam pela grande zona mágica. Nesse momento, Loropetka, situando sobre tudo o que estava dizendo, começa a dizer: eu tenho absoluta certeza que se ele soubesse disso, viria voando pra cá neste momento. E é então que nesse instante o cavaleiro espiritual Gaja começa a dizer que eles todos haviam se tornado muito fortes por serem amados pela mana da natureza, e além disso eles ainda podem usar runas mágicas com muita eficácia. Traços assim só podem ser encontrados em magos de alto nível, mas só de ficar perto deles, bem, o garoto mesmo sem ter uma gota de magia foi capaz de ficar muito forte. O Loropetka então começa a dizer, mas é claro, ele é do nível sombrio. E pra ela, o mais surpreendente entre tudo isso é que ele trabalha duro e é corajoso e odeia muito perder. Este era o nosso incrível Asta, e nesse instante a gente vê alguém voando no céu, em alta velocidade, muito rapidamente. Aquilo cortava o reino como se fosse um jato, e então a gente vai pra um local completamente diferente. Neste momento vemos alguns membros do exército e o povo completamente desesperado, algumas pessoas ali de joelhos caídas. Provavelmente aquele era o local onde eles escolhiam as pessoas para irem para a zona mágica. E então vemos um soldado dizendo que pronto. Eles selecionaram alguns e diziam que os próximos já podiam entrar. Enquanto isso deviam também carregar os caídos para fora. Neste momento vemos uma pequena mãe segurando seu filhinho e implorando muito. Ela dizia que essa criança que estava em seu colo mal tinha magia e ela era pequena demais. Ela implorava muito para que aquele homem poupasse, mas aqueles soldados de
Hearst simplesmente ria da sua súplica. Ele então a olha com um olhar desprezível, puxa a mulher e começa a dizer: o que um lixo de baixo nível como você está falando? Nós aqui fazemos parte do exército, sabia? E nesse instante a gente via na mão dele. Ele estava usando magia para atacar uma pessoa completamente inocente. Aquele homem realmente não tinha coração. E o que já estava ruim, o que já era péssimo ainda conseguiu piorar. Ele começa a dizer que ninguém ali conseguiu usar magia de verdade, nem mesmo uma magia de ataque decente. Então ele dizia que para compensar eles tinham que dar um pouco da sua magia, e assim teriam que servir para alguma coisa. Neste momento a gente vê aquele homem desprezível do reino de Spades realmente demonstrando que ele era um verdadeiro demônio. Ele olha para aquela moça e começa a dizer: eu posso conseguir um trabalho especial para você, se... E nesse instante ele usa sua magia para rasgar completamente a roupa da garota enquanto dizia: se você nos der o seu corpo. Aquele homem demoníaco começava a sorrir enquanto dizia que iria conseguir um bom trabalho para uma mulher de baixo nível como ela, e a mandava se sentir honrada enquanto dava muita risada. Ele estava completamente insano, dando gargalhadas em um momento horrível como esse, até que então a parede quebra e uma espada passa ali. Por um instante aquela espada passa do lado daquele homem e não consegue o atingir. E a gente via então um pouco mais da sua magia, um pouco mais daquela magia que cobria toda a sua mão. Naquele instante ele começa a olhar para trás, para aquela espada gigante que passou por ele e quase o atingiu. E a moça também olha completamente desesperada e assustada com tudo que estava acontecendo ali. Nesse instante a gente via o dono dessa espada que passou voando com ela e estava ali, caído. Todos ali ficaram completamente chocados com toda essa situação, enquanto o dono da espada gritava naquele local. Aquele garoto começava a se erguer em meio a muita fumaça enquanto dizia: nossa, o clima daqui é insano. Então essa é a grande zona mágica, não é? Que droga, eu ainda não consigo controlar isso aqui direito. Nesse momento o garoto simplesmente ergue sua mão gritando: dama, caçadora de demônios. Nesse instante, a sua espada realmente voa em sua direção, passando por aquele guarda, passando por todo mundo, deixando todo mundo chocado. E sim, Asta conseguia fazer algo completamente diferente. Ele chamou a sua espada e ela realmente foi em sua direção. Aquela espada voou direto em sua mão e ele simplesmente com uma mão apenas a pegou e a balançou. Asta estava muito mais forte do que antes, a sua personalidade também estava bem mais séria. O garoto, após esses únicos 6 meses, havia mudado completamente. Ele então olha para aquele soldado terrível, vê o que ele fez com aquela mulher, com aquela criança e também com todas as pessoas que estavam caídas no chão. Asta então grita: e aí? E depois disso a sua expressão já muda completamente para uma de muita fúria. Neste momento a gente vê aquele guarda terrível continuando sorrindo enquanto dizia que essa túnica era de um cavaleiro mágico do reino de Clover. Então ele pergunta o que aquele garoto estava fazendo ali. Os outros soldados de Spades também estavam rindo de Asta, dizendo que ele era muito descuidado e se perguntando qual era desse cara. Eles diziam que ele estava sozinho e perguntavam se aquele moleque era idiota por acaso pra ter coragem de fazer algo assim. Neste momento vemos aquele homem sendo dominado completamente por aquela sua magia estranha. Então ela forma uma grande armadura com grandes garras em volta dele. Ele estava rindo muito enquanto se movimentava naquela coisa gigante, enquanto dizia pra Asta também: eu não sei o que você veio fazer aqui, mas só nos está fazendo perder tempo, por isso eu vou acabar com um lixo como você num instante apenas. Nesse instante Asta balança sua espada com apenas uma mão, sem fazer esforço nenhum, e aquilo parte aquela armadura no meio. Aquilo corta aquele poder mágico gigante de uma vez só, partindo em 1000 pedaços enquanto o soldado caía. Naquele instante, enquanto ele desmaiava com um único golpe, todos os outros soldados ficavam completamente chocados. Aquele homem foi arremessado pra muito longe. Ele atravessou aquele local e voou direto na parede, enquanto Asta dizia: perder tempo? Essa fala devia ser minha. O garoto dizia que não sabia quantos daqueles caras tinham ali, mas ele iria acabar com um por um num instante. Neste momento ele balançava sua espada, agora mais forte do que nunca, dizendo: podem vir, porque eu vou mostrar que quem são lixos são vocês. Nesse instante então Asta está prestes a lutar, mas a gente vai para um local completamente diferente. Vamos agora para as proximidades do reino de Clover, pro vilarejo de Ag, para aquele local perto do esqueleto do demônio onde ficava a nossa igreja. Nesse momento a gente vê a irmã Lily saindo de casa em mais um dia tranquilo. Ela dizia que estava bem nublado hoje, mas ao sair então a gente vê a expressão de choque nela enquanto ela estava assustada. Oh não, havia um homem caído completamente desmaiado em frente à igreja. Aquele homem estava de olhos fechados, tremendo e suando muito, enquanto só conseguia dizer uma palavra: Yuno. Yuno-sama. Ele chamava o nome do Yuno. O que estava acontecendo com o seu corpo? O que estava acontecendo com este homem? Neste momento a gente sai do reino de Clover e volta diretamente pra Spades, onde encontramos, bem, o Asta mandando aqueles caras do reino de Spades pra muito longe. A gente vê aquele soldado praticamente atravessando uma parede enquanto gritava muito, sofrendo o golpe de Asta. Ele simplesmente foi prensado com tudo. Aquele era o novo poder do nosso garoto, o novo poder da anti-magia. Agora estamos no reino de Spades, além da grande zona mágica com sua fortaleza móvel gigante Candeiro. Asta surge diante das tropas sujas e covardes que estavam torturando os cidadãos. A gente então vê o Asta erguendo sua espada para
paradinho ali apontando pra frente. Enquanto isso, víamos também aqueles guardas de espada, aquelas tropas totalmente caídas no chão. As paredes de candeeiro também estavam completamente quebradas, isso graças aos golpes de Asta. Ele mandou os soldados diretamente na parede, nem mesmo aquela fortaleza móvel gigante, praticamente indestrutível, aguentou. Assim então estava em frente a todos aqueles cidadãos que estavam presos ali. Ele então começa a gritar a todos que ele era um cavaleiro mágico do reino de Clover, Asta, do esquadrão dos touros negros. E ele não veio ali pra fazer ninguém sofrer mais, ninguém precisa se preocupar. Ele estava ali pra salvar todo mundo. E a gente viu todos os cidadãos completamente assustados, afinal eles não esperavam por isso. Eles não acreditavam ter salvação, mas a salvação agora estava na frente dele. Aquela garota que antes estava sendo coagida por aquela militar, então fica muito feliz. Ela abraça aquela garotinha enquanto escutava as palavras do Asta, dizendo que agora estava tudo bem. Ela então fica muito emocionada e praticamente chorando, enquanto estava sem palavras, sem saber o que dizer, sem saber como agradecer. Ela então cria muita coragem, cria forças para explicar pro Asta o que estava acontecendo ali. E ela então, gaguejando, diz que eles todos eram a força motora desta fortaleza móvel. Eles só permaneciam vivos para dar o poder mágico deles para essa fortaleza continuar se movendo. Então por isso ninguém poderia sair dali. Asta então começa a observar todos eles ali naquele estado de choque e ele percebe que isso vai muito além. O coração de todo mundo estava com medo. Era por isso que eles não conseguiam se mover. Eles não sabiam como escapar daquilo. A maldade daqueles soldados de espadas penetrou muito profundo no coração de cada um. Mas Asta com certeza queria arrumar um modo, um jeito de salvar todo mundo. A garota então continua dizendo que mesmo que se eles conseguissem se mover, sair dali, eles estavam no meio da grande zona mágica, então não tem pra onde fugir, não tem como eles fugir. Então enquanto vimos todo aquele local, todo aquele grande nada, a única coisa que permanecia em pé era a fortaleza móvel. E depois disso víamos ela chorando. Ela se perguntava, ela não conseguia entender por que as coisas chegaram a isso, por que chegaram a este nível, por que isso estava acontecendo. Ela então estava em desespero, afinal nem ela e nem ninguém, nenhum deles ali queriam ser usados pra esta guerra. Eles não queriam lutar, eles só queriam paz. E então neste momento a gente viu Asta completamente furioso. Em seu pensamento a única coisa que vinha era uma pergunta: quem fez isso? Quem foi que colocou essas coisas na cabeça de todas essas pessoas? Asta a partir de agora acreditava que só vencendo essa pessoa ele poderia salvar todo mundo. E então ela, antes mesmo dele perguntar qualquer coisa, já estava dando essa resposta. Enquanto chorava e tremia de medo, ela seguia dizendo que o líder que controla essa fortaleza, pra eles ele era invencível, ele tem um poder mágico extremamente sombrio. Aquele homem possui uma aura, um poder nojento e sobre-humano. E então, ouvindo toda essa história, o Asta começa a gritar, afinal ele tem que gritar um pouquinho. Ele começa a dizer que tá tudo certo. Bem, por enquanto tá tudo certo. Ele iria continuar seguindo, esmagando todos os caras maus que aparecessem pelo caminho, e daqui a pouquinho ele ia voltar pra ajudar todo mundo. Ele não iria desistir, ele iria acabar com todo mundo e depois salvar a todos que estavam nessa fortaleza. Aquelas pessoas, os cidadãos de Spades, estavam completamente preocupados e ela mesma estava dizendo que isso era impossível. Ela não conseguia acreditar no que ele estava falando. Tem soldados demais e além disso, pra ela, aquele cara. Mas o Asta então a interrompe dizendo que tava tudo bem, ele ia cuidar de tudo. Neste momento então suas lágrimas começam a secar, ela começa a sorrir um pouco confusa, mas aparentemente agora ela já acreditava um pouco mais no nosso garoto. Nesse momento então Asta começa a seguir um pouquinho o seu caminho, mas quase nada, afinal já aparecem 3 guardas o atacando imediatamente. Eles já chegam pulando de uma parte superior da fortaleza mágica enquanto gritavam: então é você, o intruso que invadiu Candeira. Aqueles caras vinham de cima usando suas magias, e enquanto isso eles estavam bem despreocupados, afinal só tinha um adversário ali. Mas o Asta então respira muito fundo e só diz uma única palavra: Shukuma, que significaria algo como o demônio que está em mim. Neste momento então ele pega 2 espadas de uma vez só, ele tira ela do Grimório e começa a balançar muito rapidamente, e disso daí sai vários e vários flashes de anti-magia. Sim, vários e vários cortes de anti-magia no melhor estilo Getsu Gatenshu sendo usado de uma vez só. Aquele era o seu novo ataque de anti-magia, o Black Slash. E o Asta agora, como eu citei nas teorias passadas, ele realmente estava dominando a anti-magia a ponto de conseguir arremessar. Agora o garoto era capaz de cortar magias a longa distância, e ele realmente fez isso. Aqueles ciclones mágicos e golpes mágicos lançados pelos cavaleiros de Spades eram cortados ao meio, e depois disso a anti-magia ainda seguia até atingir os próprios soldados. Neste momento então, com 3 golpes seguidos, 3 únicos movimentos de suas espadas, Asta vence os 3 soldados de uma vez só. Eles simplesmente têm suas magias cortadas e depois disso eles mesmos são atingidos pelos golpes de anti-magia, sendo arremessados pra longe. Uma grande explosão vinha deste grande golpe de Asta, e depois disso a gente via aqueles soldados ficando inconscientes e gritando de dor. Todos os cidadãos do reino de Spades que estavam presenciando isso ficam completamente assustados, e isso com o poder daquele garoto. Enquanto isso, o Asta estava muito focado nessa batalha. O garoto fica bem calmo, ele olha pra cima novamente e diz: ah, tá lá em cima, não é? Então em um só instante a gente vê uma grande explosão, o chão tava quebrando ali, alguns soldados são arremessados pra cima. O Asta simplesmente quebrou o teto do lugar que ele tava e simplesmente também foi pra cima. Aqueles guardas ficavam completamente assustados, se perguntando o que tava acontecendo. Ninguém esperava por isso, o chão simplesmente explodiu. Depois disso então a gente rapidamente
rapidamente viu o Asta saltando pra cima e com suas espadas ele nocauteava um a um. O primeiro foi com um golpe direto e esse aí foi pro chão, ele só podia gritar. Depois disso então a gente vê que o Asta mandou o cara pra muito longe, mas os seus amigos soldados não iam deixar quieto. Eles começam a dizer que este garoto, de onde ele veio. E depois disso diziam que o Asta tinha que morrer. Eles atacaram ele com 3 magias diferentes ao mesmo tempo. Aparentemente os estilos eram pedra, vento e água. E aquilo foi diretamente em Asta, que estava de costas e bem, era bem difícil de desviar desse tipo de ataque. Mas o Asta é claro que desviou. Na verdade ele parou os 3 com um só movimento da sua mão. Ele simplesmente balançou a sua espada, que agora já estava no modo Black Divisor. E agora é um pouco menor do que antes, mas estava neste modo. Sim, sem ativar o seu modo demoníaco, o Asta já conseguia acessar a Black Divisor. E ele parou e contra-atacou aqueles golpes de magia com um só movimento. O ataque daqueles soldados simplesmente foi rebatido pela anti-magia de Asta e voltou contra eles. Eles agora estavam completamente inconscientes. Asta fez tudo isso, rebateu aquelas magias com uma só mão. Seu domínio com a espada agora estava em um nível completamente diferente. O seu poder agora havia se elevado muito. Afinal, agora ele estava utilizando o que ele chamou de Shukuma, o demônio que estava nele. Então ele provavelmente já dominou um pouco mais do poder demoníaco. Neste momento a gente via outros soldados se aproximando e bem, eles estavam completamente assustados com aquele garoto. Eles se perguntavam como aqueles guardas estavam completamente caídos assim. Todos já chegaram completamente assustados e perguntando o que estava acontecendo, quem diabos era aquele garoto. E depois disso, bem, eles voaram pra longe também. Astus arremessou para um outro lado da fortaleza móvel Candeira e a gente viu, assim como os outros, eles explodindo na parede. A força física do Asta misturado com a anti-magia agora era diferente de tudo que a gente já tinha visto antes. Asta então começa a percorrer aquela fortaleza móvel e sim, ele estava acabando com todo mundo que aparecia pela sua frente. Ele encontrava soldados meio perdidos andando por ali e já partia pra cima antes mesmo deles conseguirem pensar em como atacar. Eles pegavam seus grimórios contra a Asta, mas não tinha sentido nenhum fazer isso. Afinal, o garoto saltava muito rapidamente. Asta gritava: aqui também tem guardas pra todo canto, e mesmo assim ele não parava de atacar. E um golpe do garoto, agora apenas usando força física e o poder da Black Divisor, já era o suficiente pra acabar com todo mundo. Aquele local estava sendo completamente destruído junto a todos os soldados pelo garoto da anti-magia. Sim, sozinho ele estava eliminando um exército inteiro. É neste momento então que o Asta aparentemente se encontra com o líder daquele local. Afinal, em meio a toda aquela fumaça, a gente viu uma face aparecendo e esta pessoa estava dizendo: você realmente prefere agir com violência? Então vai ser como quiser. Asta já estava todo sério enquanto via essa pessoa se aproximando. Ele estava pronto para atacar, ele estava segurando suas espadas e pronto para o combate. Mas aquela pessoa se aproximava devagar enquanto dizia: parece que você também tem o poder de um demônio dentro de si. Aparentemente este realmente era o líder da fortaleza móvel. Afinal ele sabia sobre os demônios. E então a gente percebe que não, aparentemente era só um fantoche. Apenas alguém controlado pelo demônio que estava ali. A gente sabe disso, pois Asta perguntou para aquele cara como ele ousava tratar os seus companheiros desse jeito, todos os cidadãos do reino de Spades. E aquele homem então começa a olhar para Asta completamente fixado e vidrado enquanto dizia, se perguntava: companheiros assim? Ele seguia dizendo que o povo do reino de Spades vive e se sacrifica para que eles possam viver com prosperidade. Ele segue dizendo que plebeus pra ele não são nada além de lixo. E ele ainda se questiona se ainda assim o Asta era capaz de acreditar que eles servem pra qualquer outra coisa. Neste momento, o nosso garoto da anti-magia fica completamente furioso e ele começa a gritar que os cidadãos é claro que não são lixos, mas é aí que o problema começa. Asta simplesmente fica completamente parado, se perguntando por quê, e nesse momento ele parece ter sido atingido por algo e a gente não conseguiu perceber. O seu corpo estava completamente corrompido por uma espécie de magia demoníaca. O seu rosto, pescoço, o seu corpo inteiro. Enquanto isso também algo estava saindo da sua boca. Asta estava completamente surpreso e ele não conseguia se mexer. Nesse momento ele olha pra si mesmo, ele olha pros seus braços e percebe que algo estava tomando todo o seu corpo. Naquele instante a gente vê aquele homem continuar a dizer: você, pra um lixo, parece que não tem nenhum poder mágico. Não tem outro jeito. Bem, parece que no passado você foi de alto nível, mas você não é páreo pra minha magia. Neste momento aquele homem estava jogando uma magia corrosiva demoníaca de alto nível chamada Doku Souzei Mahou, Basilisk no Taiki. Aquela era a magia de criação do veneno, sopro do basilisco. Pra quem não sabe, basilisco é uma criatura lendária, uma espécie de serpente que o simples sopro, o simples bafo já é capaz de matar. E agora este grande basilisco se formava de magia de veneno atrás daquele homem. Ele então começa a dizer que no fim das contas, essa fortaleza é inútil, sem nutrientes. E então a gente vê aquele olhar profundo e medonho daquele cara, enquanto isso o Asta estava mordendo sua própria boca. O garoto estava com muita raiva e sim, ele não deixaria isso quieto e ele logo volta a se mexer. Asta então
puxa sua espada com toda a sua força, ele dá tudo de si e então chama a Metsuma, a espada caçadora de demônios. Naquele momento a gente vê que o Asta estava com as suas 3 lâminas e ele estava esbanjando o poder de anti-magia. O garoto estava em um nível completamente diferente, o seu olhar havia mudado, sua expressão mudou completamente. E agora ele estava esbanjando muito poder em volta das suas espadas, em volta do seu grimório. Nesse instante aquele homem começa a observar Asta, começa a observar o poder saindo dele, também todo aquele veneno sumindo. A anti-magia percorria o corpo de Asta e por este motivo, bem, nenhuma magia venenosa ou qualquer outro tipo poderia fazer efeito nele. Aquele homem então fica completamente chocado, se perguntando o que era isso, o que tomava conta do corpo daquele garoto. E bem, ele percebe que Asta em um só instante havia anulado o poder do veneno e se perguntava por quê, como ele havia feito isso, de onde veio esse poder. Asta então responde àquele soldado que agora estava completamente chocado. O garoto da anti-magia dizia que mesmo com o poder de um demônio, bem, pra ele parecia que aquele homem que estava em sua frente era o verdadeiro lixo. E então vimos a anti-magia tomando conta daquele local e o Asta mostrando um pouco mais do seu verdadeiro poder. Agora ele havia erguido a Black Divisor num nível completamente colossal, a espada estava completamente gigante, esbanjando o poder da anti-magia. O garoto também havia se transformado no seu modo demoníaco, mas agora estava muito mais bestial que antes. O olhar de Asta mudou completamente. A sua expressão, o modo como a anti-magia corria em seu corpo, parecia muito quando ele estava descontrolado, mas agora, bem, ele tinha controle total sobre as suas ações. Neste momento a gente via sua asa de anti-magia crescendo e também o seu olhar demoníaco. Asta então começa a fazer uma última pergunta para aquele adversário: que tipo de país pode prosperar tratando seus cidadãos como sacrifício? Isso pro garoto não fazia sentido nenhum, mas se esse soldado, se este país quer arrumar briga com ele, bem, eles conseguiram. Asta então mostra seu olhar demoníaco e sua expressão deixa aquele soldado aterrorizado. O garoto então salta dizendo: eu vou te fazer em pedaços agora. E então em um instante a gente vê o Asta partindo tudo. Toda aquela fortaleza móvel em um instante se foi. Um único golpe de Asta arremessou muita antimagia e partiu todo aquele local. Asta corta a fortaleza móvel inteira com um único golpe. E este era o seu poder com a Black Divisor. E não só isso. Nesse instante, enquanto essa fortaleza móvel gigante era partida ao meio e a gente via mais do poder do Asta, a gente via também o grande demônio surgindo ali. O demônio da antimagia, aquele que está no grimório de Asta. Ele agora tomava conta de todo o céu. Uma criatura gigante com incrível poder. Neste ponto, agora já não estávamos mais dentro da fortaleza móvel Candeiro. Estávamos vendo parte do rosto da Noelle e ela agora estava transformada em sua forma Valkyria. A garota estava furiosa, muito brava e adivinha só com quem? A única coisa que ela estava gritando é: ele fez de novo, eu não acredito. E depois disso dizendo o nome da pessoa que deixou ela bem brava: o Astúpido. Ela estava carregando em uma espécie de casulo de água a Mimosa e aparentemente o Finhal também. Eles iam em alta velocidade para aquele local que agora tinha sido partido ao meio pelo Asta, obviamente. O garoto nesse momento estava comemorando, gritando, dizendo que acabou com o cara mais forte daquele local. E então depois disso acabou também com os seus lacaios. Então todo mundo que estava ali agora estão salvos. Nesse instante a gente vê o povo de Spades, todo mundo bem chocado vendo aquilo. O Asta acabou com aquele cara com um golpe só e bem, ele estava completamente desmaiado. É aí que o garoto da antimagia percebe algo, ele sente algo e começa a olhar um pouquinho pro lado meio confuso. É aí que a gente se depara com a janela que ele estava olhando. Eu não sabia se era uma janela ou se era um buraco que ele deixou. A partir dali ele percebe que a Noelle e os outros também estavam indo pra lá imediatamente. E depois disso ele elogia a armadura de água da Noelle, dizendo que era muito legal. Ele ainda diz que ela estava muito mais legal do que sempre foi. Ela estava até levando os outros numa esfera de água. A Noelle havia evoluído muito. É então que ela chega voando e a gente vê uma grande explosão de água, uma grande onda e bem, todo mundo cai no chão, igual o Asta quando chegou ali. Todo mundo simplesmente deu de cara no chão, uma grande onda entrou naquele local e o povo de Spades ficou ali olhando sem entender absolutamente nada, enquanto esses caras de Clover apareciam gritando ali. A Noelle então começa a se levantar aos poucos no meio de toda aquela água e reclamar. Ela tava dizendo que já tinha avisado pra todo mundo que era muito difícil controlar a magia de transporte na grande zona mágica. E depois disso a gente escuta a Mimosa respondendo pra ela que sabia disso. A garota dizia que o importante era que todo mundo chegou em segurança ali. E isso era o que importava. Então depois disso ela dizia que a Noelle fez um bom trabalho. Nesse momento a Noelle então olha pra Mimosa e grita com ela dizendo: isso não é um jeito de falar com alguém da nobreza, me respeita. E a Mimosa responde: mas eu também sou da nobreza. É então que do nada a Noelle dá um grito: ei Asta, o que você tá fazendo aí? E o garoto simplesmente se levanta da água completamente chocado, completamente assustado. Ele havia sido pego desprevenido pela magia da Noelle. A garota então joga seus cabelos pra trás e pergunta pra ele como ousava ir antes de todo mundo chegar ali primeiro do que ela. E enquanto isso, em pensamentos, ela tava com muita raiva, afinal ela queria ir junto com ele, queria estar do lado dele nesse momento. E enquanto isso, atrás dela, a Mimosa tava dando muita risada, dizendo que fugir assim na frente e correr antes de todo mundo era bem a cara do Asta mesmo. Após todo esse reencontro, então a gente percebe que tínhamos esquecido uma pessoa, tinha alguém ali que ninguém notou a presença, Finhal, que estava se levantando bem devagar enquanto pensava. O Finhal estava dizendo que ele teve uma leve sensação
sensação que ele sentia algo no seu coração com a Noelle e com a Mimosa, mas depois disso ele já corta completamente seu pensamento. Não, não, não. Ele não pode ficar se empolgando assim, o seu coração só tem espaço pra finesse. E é só então que ele percebe que só ele foi deixado de fora daquele reencontro e se pergunta por que eles estão fazendo isso. É então que ele se levanta todo molhado e percebe o povo de Spades. Ele começa a observar todo mundo que tava completamente assustado com essa situação. Ele então corre diretamente pra aquela moça perguntando se ela tava bem e quem fez algo tão horrível assim com ela. Depois disso, o Finral já diz imediatamente e já pede que ela deixe que ele a proteja. Nesse momento então, o Finral já entra em si novamente e ele começa a se controlar, tentar se controlar, e enquanto isso só pensava, não, 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 eu só tenho olhos pra finesse, eu só tenho olhos pra finesse. E o povo de Hertz, todo mundo ficava encarando ele, principalmente aquela garotinha que dizia, ô irmã, esse cara tá agindo muito estranho. Nesse momento então a gente vê que o Asta ficou completamente empolgado quando percebeu que era o Finral Senpai que tava ali. Ele começa a gritar pro Finral completamente feliz, dizendo que ele ficou muito mais forte nesses 6 meses que se passaram, e o Finral agradece também contente. Enquanto isso, a Noelle só observava dizendo, ei, você é idiota, Asta, ele não fez nada. Nesse momento a Noelle, que continuava olhando pra eles, começava a se perguntar, eu ainda não consigo acreditar que o Finral tem uma noiva. Eu acho que isso é algum tipo de engano, tem certeza que não é um engano? E o Finral já grita imediatamente, Noelle, é verdade sim. Nesse momento então a gente vê uma magia de larga escala, de uma grande proporção, tomando conta de todo aquele local. Aparentemente aquela magia ainda estava usando também runas mágicas da natureza, e ela era magia de plantas. Aquela magia estava circundando todas as pessoas do reino de Spades que estavam feridas por ali, e eles aos poucos começavam a se curar e se perguntavam o que estava acontecendo naquele momento. Aquela era Shukubutsu Kaifuku Mahou Himetsu no Hana Hakuen, a magia de cura de planta, paraíso da princesa Flor. Como sabemos, a magia de planta de Mimosa, a magia de cura de Mimosa, mas aquilo estava numa proporção absurda, estava muito maior do que antes, ela estava muito mais poderosa. Mimosa então animada estava curando a todos e dizia que não podia restaurar o poder mágico deles, mas podia curar todos os seus ferimentos físicos. Asta então novamente presenciando isso, presenciando o incrível poder da Mimosa, diz que a magia dela também tá super legal. E ela então imediatamente já agradece ao Asta e diz que tudo isso só é possível graças ao treinamento do espírito guardião. Naquele momento o povo de Spades estavam todos ali surpresos. Eles diziam que aquelas pessoas eram incríveis, que todos eles eram incríveis, mas tinha um problema. O lar de todos eles foi tomado, eles não tinham pra onde ir. Nesse momento então a gente vê a Noelle dizendo pra eles ficarem calmos porque, bem, ela sabia que suas casas foram ocupadas pelos militares e não tinha problema nenhum. Isso porque eles já tinham feito outra coisa antes, olha só. Enquanto todos estavam reunidos com a rainha de Hertz e o Asta saiu correndo, bem, a Noelle obviamente ficou irritada com ele ficar fazendo o que dá na telha. E enquanto dizia isso, ela só pensava que a rainha odiava mesmo usar roupas formais e novamente estava de pijama. Mas isso não importa, vamos seguir. A rainha então diz que a Noelle tá completamente enganada, não sobre as roupas, mas pelo fato do Asta ter saído dali. Ela diz que tudo isso foi numa boa hora. Afinal, eles podiam usar essa chance pra atacar as posições ocupadas pelo reino Spade. Afinal, da forma que eles estavam agora, com os poderes que eles possuíam agora, eles conseguiriam fazer isso facilmente. Não só isso, como lá, aquele local, o Luke e o Leopold foram quem foram pra lá. É então que a gente realmente começa a ver os locais ocupados pelo reino de Spades. E bem, uma grande destruição tava acontecendo ali. Em meio a um casarão tava tendo uma grande explosão de diversas magias diferentes. Sério, eles estavam destruindo praticamente tudo. Ali dentro víamos um soldado de Spades completamente desesperado dizendo tome isso. E depois disso a gente via o Luke ali desviando numa facilidade tremenda, muito de boa, e a gente via runas mágicas também. Ele estava usando aquilo pra acelerar os seus movimentos e saltar usando a sua magia de eletricidade em uma grande velocidade. Luke tava muito animado, mas não com aquela batalha, afinal ele dizia que aquele cara não lutava muito bem não, era só isso que ele tinha, não dava nem graça. Luke atacava aquele soldado e acabava com tudo com uma facilidade tremenda, enquanto dizia, é só isso mesmo que você pode fazer? Pô, vamos brincar um pouco mais. O poder do Luke evoluiu muito, ele estava muito mais poderoso do que antes, ele realmente havia subido muito de nível. Então, enquanto isso, a gente ouvia o Leopold falando com ele, dizendo que ficou sabendo que os caras daquele local, no máximo, os mais fortes, eram de nível 2. Então, nesse caso, bem, eles não tinham chances nenhuma, eles não eram páreo pra esses dois. E então vimos Leopold usando o seu poder, o seu incrível novo poder, a Hono Mahou Shen Hazen Homura. Aquela era magia de fogo, espiral de chamas intensificadas, e olha só. Utilizando o seu poder e também utilizando de runas mágicas, ele conseguia criar 3 espirais gigantes de fogo de uma vez só. Na verdade, ele podia criar muito mais, o seu poder havia aumentado muito, a sua explosão, o seu dano causado era muito maior. Naquele instante, a gente viu uma grande destruição e vários membros do reino de Spades sendo destruídos de uma vez só. Aquelas espirais eram incrivelmente potentes e, como eles mesmos disseram, níveis 2 não tinham chance nenhuma contra os seus ataques, eles podiam lidar sozinhos contra todos eles. Nesse momento, muito rapidamente, eles acabaram com todos os soldados, e então eles decidem fazer uma ligação. Eles mandam aquela mensagem direta pro Astinha, dizendo que já tinham acabado tudo por ali. E aí o Leopold fica muito animado, dizendo que o Asta não é o único que foi com tudo. Nesse momento, pelo interfone, o Asta fica completamente chocado vendo aqueles dois, e diz que o Leo cresceu muito nesses 6 meses que passaram. A gente então volta pra Fortaleza Móvel, e ali eles continuam esse telefonema. O Leopold diz que é claro que ele cresceu, afinal ele é irmão da irmã dele e também do irmão, não tinha como não crescer. E o Asta fica completamente surpreso,
chorando de emoção, dizendo, ah, que inveja. Nesse momento, o Finral começa a sorrir e diz que já marcou todo aquele local. Então ele vai sair na frente com aquele pessoal e depois disso eles se encontram usando sua magia espacial. E o Asta então imediatamente já agradece pra ele. Depois disso, então, novamente aquela garota toma a frente do povo de Spades e faz uma pergunta. Ela se pergunta sobre o seu lar, sobre a sua vila. Ela queria saber o que eles de Clover pretendiam fazer com ela. Nesse momento, o Asta começa a olhar pra trás um pouco confuso e se pergunta, como assim? É a sua casa, não é? Façam o que quiser, vocês são livres. Asta então começa a sorrir, dizendo que o Finral vai levar todo mundo pra casa com a sua magia espacial, então eles só precisam aguentar firme. Nesse momento, então, ela e todo o povo fica completamente surpresos, completamente chocados e obviamente felizes com isso. Depois de tanto tempo, eles podiam finalmente voltar pra casa. Eles fariam isso pra viver em paz e o seu poder mágico não seria mais roubado. Eles nem mesmo esperavam que isso poderia acontecer um dia. Ela então fica completamente surpresa e não estava nem mesmo acreditando nisso, até que começa a chorar de emoção. Ela e a sua pequena irmãzinha começam a agradecer muito ao Asta por tudo que ele fez, por tudo que eles fizeram, afinal eles salvaram a todos. E nesse momento o Asta só estava feliz, afinal ele sentia que fez o que era certo, ele fez o seu trabalho. Asta realmente mostrou pra que o seu poder e pra que o seu treinamento servia. Nesse momento o garoto contente conta pra elas que eles só foram até o reino de Spades pra derrotar o demônio, só pra isso. E obviamente ele deixou a menininha completamente assustada com isso. É então que a irmã mais velha começa a dizer que agora o reino de Spade era governado por um grupo de usuários de magias malignas chamados de Tríade Negra. Ela soube que eles são tão fortes que era como se fossem os próprios demônios. E é então que Asta percebe quem são seus adversários nesse momento, a Tríade Negra. E ele fica bem chocado com essa situação e obviamente não esqueceria desse nome. É então que a gente muda completamente de cenário. Começamos a ver um grande castelo, o castelo do reino de Spade. Vemos então alguém chamando pelo nome Zenon e se perguntando se ele já tinha se acostumado a usar o poder do demônio. Ele então respondia que sim, mais ou menos na verdade. Vemos então que quem estava falando isso era a Vanica, do reino de Spade. E ela então chama por Dante, dizendo que o Zenon estava sendo muito malvado. Ela segue dizendo que ele já tinha ido sozinho pro reino de Diamond antes e ela queria ir lá também. Dante então começa a dar risada e diz que ela melhorou bastante nos últimos 6 meses, ficou bem mais forte. E ela então, completamente triste por não poder ter lutado ainda, começa a dizer, não é verdade? Por isso vocês deveriam me deixar fazer alguma coisa. Nesse momento Dante diz que era verdade, já estava na hora deles começarem a agir e se perguntava por que esperaram 6 meses. E é então que Zenon responde, eles fizeram isso para que tivessem tempo para preparar tudo o que precisavam, afinal para eles seria um tédio se o jogo acabasse assim, logo de cara. Afinal toda a vida estava na palma de suas mãos. É aí que ele se pergunta, agora onde vamos atacar primeiro? E então, enquanto acontecia essa reunião no reino de Spades entre os vilões, temos também uma outra reunião no reino de Hurt. Após aquela batalha na Fortaleza Móvel, todo mundo se reuniu ali para falar com a princesa Loropética e também com o espírito guardião Gaia e, é claro, o espírito da água também. Depois daquelas diferentes batalhas, agora todo mundo estava unido e é claro que a rainha estava muito feliz. Ela dizia que todos eles juntos fizeram um ótimo trabalho. Todos os cavaleiros mostravam sua evolução e agora eles unidos estavam ali olhando para a rainha de Hurt. Luke, Leopold, Asta, Finral, Noelle e Mimosa também. Todos eles ficaram muito mais poderosos, a ponto de vencerem sozinho o exército inteiro. Todos eles atingiram o mais alto nível de magia e estavam prontos, é claro, para enfrentar o inimigo que viesse. A rainha de Hurt então começa a dizer que graças aos esforços de todos eles ali, eles conseguiram ocupar a floresta de Thoron, uma vila dentro do reino de Spade. Os locais que antes estavam totalmente dominados por aquele reino que prezava a guerra poderiam ser recuperados aos poucos, e em meio tempo, enquanto ela dizia isso, a gente conseguia ter uma visão mais geral do mapa do mundo de Black Clover, pelo menos daquela região. A gente via que ainda faltava muita coisa pra se fazer, pois era apenas um pequeno pontinho que eles haviam recuperado. Mesmo assim, isso já significava muito, já era muito bom. E com a magia da água da Noelle auxiliando o clone da Undine, que é o espírito da água, eles conseguiram criar uma barreira em Thoron, parecida com a barreira que eles têm no reino de Hurt, ou seja, ninguém vai conseguir ficar entrando ali sem permissão e vai ser mais fácil de monitorar todo aquele local. A gente ainda consegue ver que o poder do espírito da água, juntamente com o da rainha de Hurt, era incrível. A Undine conseguiu criar um clone de si mesmo pra mandar junto a Noelle, pra ser usado por ela naquele local. E sim, a gente acertou na teoria quando eu disse que ela poderia fazer algo assim. A rainha então diz que além de tudo isso, justamente por ela sofrer de uma maldição que veio de um demônio, ela consegue sentir e reagir ao poder do demônio tão rápido. Assim fica mais fácil notar caso tenha alguma coisa acontecendo ali. Então mesmo eles conseguindo recuperar um pequeno espaço, se eles continuarem aumentando o seu território, eles logo vão conseguir acuar o demônio do reino de Spades. E a rainha de Hurt Loropética estava muito feliz com isso. E obviamente, todos os cavaleiros de Clover também
bem, eles estavam extremamente animados. A gente via Luke, Léo e Asta gritando que sim. Noelle achava isso um pouco estranho, a animação de todos eles, porque ela achava na cabeça dela que aumentar o território era algo extremamente complicado. E bem, era mesmo. Então em sua mente ela se perguntava como a rainha Loropetic, que também Asta e seus companheiros conseguiam falar de algo tão surreal assim com uma facilidade tremenda. Mas é claro que a Noelle sabia que sim, com o poder que a Loropetica possuía, eles podiam sim conseguir. Ela era uma rainha incrível. E também era muito bondosa e legal, ela nem mesmo ligava pro seu próprio poder. A gente via ela ali numa boa no seu trono dizendo que por hoje era só isso, então todo mundo tinha que se reencontrar amanhã pra conversar. Agora todo mundo podia ficar de boa e descansar. Então basicamente, como eles estavam de folga, podiam fazer o que quisesse, é claro. O Luke imediatamente começa a dar risada, gritar dizendo que tem muita coisa pra fazer. Afinal, bem, o Gaja pode lutar com ele um pouquinho. O garoto já tava soltando a magia de eletricidade, enquanto o Gaja só ficava ali de boa, olhando pra ele tipo... Que? A gente viu que o Léo também estava incrivelmente animado. Ele dizia que o Froga, que é o espírito guardião que treinou ele, era incrivelmente forte. Mas ele também queria saber o quão forte o Gaja era, por isso ele também queria lutar com ele um pouquinho, por favor. E o Asta, é claro que não ia ficar pra trás, ele também queria brigar. O que tá acontecendo com o pessoal de Clover? Todo mundo no tempo de descanso queria provar o seu poder, queria mostrar como evoluiu e queria enfrentar o espírito guardião do reino de Hersht, que bem, só queria descansar. O Gaja então, completamente sério e calmo, diz que todos eles passaram muito tempo treinando e depois disso ficaram lutando o tempo todo, então por favor, descansem um pouco. E obviamente ninguém gostou daquilo. O Asta começa a dizer que não. Ele disse que tava muito bem e que o Gaja não precisava se preocupar, podia lutar com ele numa boa. O Luke dá muita risada e ele começa a falar pro Gaja e pro Asta que bem, já que ele tá de boa, por que eles não têm uma briga muito sangrenta e divertida? E o Léo também, ele disse que ele tava pegando fogo e pronto pra queimar tudo. Enquanto isso, o Gaja só tava olhando pra ele sem entender absolutamente nada de toda essa empolgação. E bem, a rainha Loropetica, vendo todo mundo animado, começa a se animar também. Ela diz que tudo parece muito divertido e é claro, ela também queria ir. A Undine, o espírito da água, então começa a gritar dizendo: ô Loropetica, o que você tá falando? Você não deveria fazer isso. E a Noelle então só fica observando aquilo, achando muito estranho e chamando todo mundo de idiota. Nesse momento ela já muda completamente de assunto, dizendo que ela ficou toda suja na grande zona mágica e por isso era bom tomar um banho. Então a Mimosa imediatamente concorda e diz que ela iria junto com ela. E é nesse momento que, bem, a gente vê o Finral. A Undine também chama a Loropetica pra ir junto. Ela diz que uma rainha deveria se banhar elegantemente ao invés de ficar toda suja de sangue lutando. E enquanto isso, a gente continuava vendo o Finral. Nesse momento, a gente via que ele tava completamente desesperado, pensando que belezas do reino de Clover e também a beleza do reino de Hersht, todo mundo juntas num banho. E ele dizia que precisava resistir. A Finesse é e sempre será a única mulher no seu coração, e por isso ele tinha que resistir muito, enquanto continuava imaginando. Só que, bem, a Noelle percebe o que ele tava fazendo, e ela então começa a se aproximar com muita raiva, dizendo: ô Finral, se você ficar com essas coisas na mente, se você continuar assim, eu vou te matar. E ele então fica completamente assustado e chorando, dizendo que iria resistir. É aí que do nada uma outra pessoa aparece naquela porta, gritando que uma emergência aconteceu. E o Asta olha um pouquinho confuso, sem entender muito bem o que estava rolando. Aquela senhora, aquela mulher começa a dizer que a Charme foi se esconder, e ela fez isso na floresta de Pollenflume. Nesse momento a Noelle continua olhando com aquela cara sem reação, e o Finral também. Ele simplesmente pergunta: ah, de novo? Aparentemente não é a primeira vez que a Charme vai pra lá, e o Finral então diz: ah, então não tem jeito, eu vou ter que buscar ela novamente. Ele já estava pronto pra ir pra lá, mas o Asta diz que não. Ele diz que o Finral teletransportou muitas pessoas hoje, então ele precisava descansar um pouquinho, ficar de boa e relaxar. E o Finral então olha pra Asta e também faz uma pergunta meio preocupado: ô, você voa muito hoje, não é? Tem que descansar também. Mas o Asta então diz que ele não usa magia, então tá muito de boa, ele estava muito bem. Mas o Finral no caso tava falando da resistência dele, mas o Asta não tá nem aí pra isso, e bem, ele é resistente mesmo. Nesse momento a gente só vê o garoto da antimagia então dizendo: caçadora de demônios. E aí a sua espada surge ali. Ele então imediatamente salta, simplesmente salta em cima da espada caçadora de demônios. Ao controlar a sua anti-magia, Asta agora era capaz de se equilibrar em cima da sua espada e, bem, voar. E a gente realmente estava vendo ele voando. Ele foi embora numa boa, dando risada, saiu do reino de Spades em um instante, voando em uma alta velocidade, surfando na sua prancha de surf, quer dizer, na sua espada. Finral então de longe começa a observar o Asta partindo e ele começa a pensar em tudo aquilo. Há algum tempo atrás o Asta não conseguia nem mesmo voar numa vassoura, e agora, o moleque sem magia nenhuma está ridiculamente forte. Asta evoluiu muito. Enquanto isso acontecia, a gente via algumas pessoas entrando na água, a gente via a água se movimentando. Eram as garotas do reino de Clover e do reino de Hersht, juntas dentro de uma caverna. Estavam ali Noelle, Mimosa, Loropetica e também Undine, o espírito da água. Também tinha um castor ali. Como vocês sabem, a Loropetica, a rainha, adora castores. E elas estavam se divertindo juntas pela primeira vez.
Elas então juntas vão pro meio da água enquanto começam a conversar, e bem, a Loropetka e a Noelle começaram a perseguir a Mimosa dizendo que ela havia crescido muito. E aí, então, do absoluto nada, a rainha Loropetka vai e pula em cima da Mimosa, do nada. Ela começa a dar risada do nada, dizendo que o pessoal do reino de Clover realmente é todo mundo muito legal. E enquanto isso a gente vê a Noelle dizendo que, bem, eles podem ser legais, mas são todos idiotas. E depois disso, a Loropetka começa a dizer que no começo ela achou que todo mundo ficaria com medo, por isso não sabia ao certo como agir. Mesmo agora, neste momento, ela é vista como rainha pelos cidadãos do reino de Hersht. E agora ela realmente acha que fez o seu trabalho real da melhor forma possível. Era exatamente por isso que ela estava muito feliz por poder fazer amigas e falar de igual para igual com alguém. Ela estava muito contente por ter conhecido Noelle e Mimosa também. Loropetka diz que ela não deveria fazer isso, mas estava muito feliz por ter se tornado amiga de todos. Ela pela primeira vez e com pessoas de fora do seu reino havia feito amigos de verdade. Tudo isso deixava ela muito feliz. A gente via que Undine, o espírito da água, ficou incrivelmente emocionada com isso. E depois disso a gente via a Noelle dizendo que tudo bem, ela era da realeza também, então todo mundo ali era igual. A Mimosa então começa a dar risada e a Loropetka também. Nesse momento a gente muda de cenário e vê o Asta voando em cima da sua espada de anti-magia, voando ali na caçadora de demônios, enquanto, bem, tava surfando. Ele então estava se aproximando da floresta Polenflume do reino de Hersht. E aí ele estava entrando no meio das árvores até que encontra alguém ali e começa a dizer: ah, você tá aí, não é Charme? Nesse momento ele encontra ela comendo frutas no meio da floresta, muitas frutas. E a Charme estava muito animada ali dizendo: e aí, Asta, vamos comer tudo que tem aqui. Neste momento Asta fica muito assustado, perguntando o quanto a Charme havia comido ali. Ele então pede pra ela parar de comer e ir embora com ele agora. E ela se pergunta por quê. Ela diz que não pode sair dali e deixar de comer essas frutas tão boas assim. Ela tem que ficar por ali comendo. Asta então pergunta se ela não tem outras coisas pra fazer além de comer. E ela então diz que não. Ela diz: me desculpa, Asta, mas as outras coisas que eu faço além de comer, bem, não são tão importantes assim. E além de comer é saber como o Yuno tá agora. Ela tava sentindo muita falta dele. É então que a gente vai para o reino de Clover. Vamos pra lá ver o Yuno. Neste momento vemos o QG do Alvorecer Dourado e alguém se aproximava dizendo: vice-capitão, com licença. É então que vimos Yuno subindo as escadas e aquele cavaleiro mágico estava falando com ele havia evoluído e se tornado vice-capitão. Yuno então começa a dizer que agora neste momento estava ocupado e iria partir numa missão e se perguntava o que aquele cavaleiro mágico queria dizer. Neste momento então aquele mago começa a revelar a Yuno que, bem, havia um pedido pra ele, um pedido vindo da igreja de Ag, uma pequena vila que fica na região esquecida. Neste momento, nesse instante, ele ganha total atenção do Yuno. Ele vira pra trás junto a Bel e começa a dizer que agora ele podia falar, ele tinha toda a sua atenção. Algo pode ter acontecido em Ag, na igreja onde Yuno e Asta cresceram. Aquele garoto se tornou muito mais poderoso e já era vice-capitão do seu esquadrão, mas é claro, a sua família pra ele sempre virá em primeiro lugar. Asta havia dito que iria levar Charme embora e que ela deveria parar de comer. E ela não gostou de ouvir isso nem um pouco. A gente já começa a ver a Charme olhando pro garoto perguntando: você realmente disse que ia tentar me parar, Asta? Vemos no meio daquela floresta o Asta voando na sua espada e a Charme furiosa em meio a várias frutas e também a um círculo mágico. Ela começa a dizer que aquele que atrapalha a refeição de alguém vai ser punido até com a morte. E isso será feita por Charme utilizando a sua ovelha. Ela então pergunta se o Asta realmente estava ciente disso. E o garoto fica ali chocado falando: hã? Como assim? Espera aí, Charme, calma aí. Neste momento a gente vê todo o pessoal de Hersht olhando pro meio da floresta. E ali no meio da floresta a gente vê também muito algodão surgindo do nada. Aquela era a magia de Charme aparecendo e todo mundo tava ali achando muito estranho, se perguntando o que tava vendo, o que era aquilo ali. Até que um deles começa a perceber e, bem, ela já era bem famosa naquele local. Eles veem uma ovelha gigante surgindo do nada ali e começam a gritar que era a Charme. E a Charme realmente havia aparecido. Aparentemente ela já era bem famosa ali. O pessoal então começa a dizer que ela havia reunido todos os animais comilões da floresta e depois disso foi atacar. Ela estava reunindo até comida com a sua magia de algodão e se continuasse assim, ela ia comer toda a comida da floresta. Nesse momento a gente vê um homem de costa e provavelmente aquele era o espírito guardião responsável pela Charme. Ele então começa a dizer que ele provavelmente foi o responsável por criar este monstro insaciável e também graças a isso a sua missão deveria ser pará-la. Então aquele cara já começa utilizando a sua magia de plantas e a gente vê um grande galho de árvore gigante nascendo ali. Aquilo foi grandioso e ficou do tamanho da ovelha da Charme, mas ela aparentemente não ia gostar nem um pouco de algo assim. O pessoal de Hersht estava muito feliz dizendo que era incrível e que só poderia ser o Potrov-san para conseguir criar algo assim. Mas depois disso a gente vê que a ovelha de algodão da Charme não estava nem aí e passou numa boa, destruindo tudo aquilo com uma facilidade tremenda. Aparentemente por ser criado de ovelha, ele não poderia ser destruído assim tão fácil. Então ele simplesmente passava devorando aqueles galhos de árvore gigantescos. O espírito guardião então começava a dizer que aquela ovelha mágica estava destruindo tudo muito rapidamente e ele não conseguia pará-la. Isso então era bem assustador e o povo também
tava completamente chocado com tudo aquilo. Acontece que neste instante uma outra pessoa aparece atrás dele, do espírito guardião, chamando pelo nome Potrov, e depois disso falando, deixe o resto comigo. A gente então via que aquele era o Ryu, e ele tava pronto pra lutar e tentar parar Charme. Ele começa a chamar pelo nome da garota, depois disse que ela era uma grande amiga, que ele passou junto um grande treinamento intensivo. Então, com toda a violência que essa grande forma poderosa dela gera, como seu amigo, ele não pode deixar que ela continue. E a gente realmente vê parte dos treinamentos dos dois se divertindo, a Charme muito brava com ele e tudo mais. Eles juntos passaram por muita coisa, e agora a gente vê a Ryu pronto pra enfrentar Charme. E a gente então já vê ele utilizando a Netsuo Hanandakoori no Invasion. Aquela era sua magia de invasão do gelo repleta de paixão. E então com sua magia de tinta ele começa a criar um grande gelo que começa a tentar parar aquele monstro gigante, aquela ovelha gigante da Charme. E realmente aquilo parece ser muito efetivo. Afinal, o Asta parece ele muito feliz gritando, uou, você salvou todo mundo, Ryu. Neste momento o garoto acha que ele não salvou ainda, então por isso ele chama o Asta pra lutar junto a ele. Ele grita pro Asta ir junto, eles precisavam atacar de uma vez só. Vemos então Asta e Ryu ambos montados em seus poderes mágicos e voando em alta velocidade. O Ryu havia criado uma grande arpia, enquanto Asta, bem, surfava na espada de anti-magia numa boa. Eles então voaram os dois juntos em alta velocidade em direção àquela grande ovelha e eles realmente partiram aquilo ao meio de uma vez só. O ataque de Ryu e de Asta parecem ter sido efetivo e parece ter sido suficiente pra vencer Charme. Eles realmente conseguiram partir ao meio aquela ovelha gigante, acabando com a magia de algodão. Nesse instante a gente vê todos aqueles animais, várias frutas e também a Charme voando no céu. E o pessoal de Rest, todo mundo feliz, emocionado e contente ao mesmo tempo, pedindo obrigado e gritando que a Charme havia sido exterminada. Como assim? Nesse momento então a gente vê que a Charme tava segura, conseguiram pegar ela ali no ar, então tava tudo ok. E o Ryu então se aproxima dela, grita pra Charme e diz que não era bom comer demais. Ela então flutuando ali pede desculpa e diz que às vezes, bem, dá muita vontade, e aí ela não resiste. Enquanto os dois conversavam numa boa, o Asta tava super empolgado porque ele percebeu que até o Ryu evoluiu muito, ele tava com poderes novos e incríveis, mais incríveis do que ele já era. Ryu então começa a balançar sua varinha mágica muito contente, ele então começa a contar que quando ele pensa numa certa pessoa, ele não consegue parar suas vontades criativas, sua criatividade vai a 1000. E com isso ele consegue fazer coisas incríveis com a sua magia de tinta. E enquanto isso, Asta ficava se perguntando que pessoa era. Nesse momento atrás a gente vê uma grande e bela pintura da Charme. E ele começa a dizer que 6 meses atrás o Ryu havia sido possuído por um elfo, e aí ele foi dominado completamente, mas foi salvo por uma deusa. Ele diz que ela com certeza será sua parceira eterna. Sempre que ele olhava pra ela, se sentia um homem muito mais forte. E depois um capitão mais forte também. E enquanto isso, Asta se lembrava de tudo que aconteceu, de todas as lutas que rolavam ali. E ele realmente sabia que ele estava falando da Charme, mas o Ryu não havia percebido isso. Asta então ficou um pouco chocado, porque ele sabia de toda a verdade, e o Ryu passou muito tempo com ela, mas não percebeu isso. Neste momento então, o nosso garoto da anti-magia revela tudo. Ele aponta pra Charme e diz, ei, você tá falando da Charme, Ryu. E o Ryu então fica olhando meio perdido, dizendo, ah, como assim? Do que você tá falando, Asta? É claro que não. Ela era bem mais alta do que a Charme e não era gordinha assim. A Charme então começa a falar, do que você tá falando, Ryu? Eu não sou gordinha. Mas ter um pouco de corpo tá na moda, sabia? E o Ryu então responde que não, ele não quis dizer isso, não foi a intenção dele. Ele só quis dizer que era uma outra pessoa, mas não era. Nesse momento a gente vai pra um local completamente diferente e a gente vê uma pessoa voando ali. Aquele era o Yuno que tava montado na sua magia de vento e estava indo em direção à Ag. A gente vê o garoto pensando que em breve ele chegaria ao seu destino, chegaria na igreja. E a gente também vê a Bel, que tava achando aquele local completamente desolado. Yuno então continuava se aproximando cada vez mais do seu objetivo. E enquanto isso a Bel ficava falando, por aqui a gente tem que procurar um bom lugar pra ter um encontro, não é, Yuno? Mas o garoto agora só consegue pensar no que havia acontecido no seu passado, em tudo que ele passou. Ele pensa que já faz um bom tempo. E aí a gente vê que em sua mente estava se passando aqueles momentos, os momentos onde tudo começou a acontecer. Quando seu Grimório do Trevo de 4 folhas quase foi roubado, quando o Asta o salvou e quando eles renovaram a sua promessa, a sua rivalidade. Yuno então também começa a pensar que junto com Geldry ele havia conseguido um tesouro do Palácio das Sombras, que estava em posse dos ladrões Revit e Geldry. Só que, bem, ele nunca imaginou que ele seria o motivo dele voltar ali, até aquele local. Yuno então se lembra que eles devolveram sua joia mágica, sua gema mágica, que era originalmente dele, aquele colar que já estava com ele desde que ele era um bebê. E enquanto ele tava nesse monólogo, a Bel tava desesperada, chamando por ele, dizendo, Yuno, você tá me ouvindo? Enquanto isso, os dois continuavam voando, e agora a gente via que eles realmente estavam chegando ao destino. Yuno e Bel já estavam agora em frente à igreja no vilarejo de Ag. Nesse momento, o garoto desfaz a sua magia de vento, já caindo ali na frente, se encontrando com alguém que veio receber, a irmã Lily. Ele estava muito contente, chamando pelo Yuno, dizendo que ele era muito bem-vindo de volta. Mesmo assim, ela também estava se desculpando por chamar ele de volta tão rapidamente, mesmo ele estando bem ocupado. A gente vê então a Bel furiosa gritando com a irmã Lily, dizendo, isso mesmo, o Yuno é super ocupado, tão ocupado quanto uma borboleta. E o Yuno então finge que a fadinha não tá ali, ignorando ela completamente, dizendo, não, bom, eu não tô ocupado não, o que houve? A irmã Lily tava um pouco chocada, mas ela também ao mesmo tempo tava bem assustada, aparentemente algo muito
importante havia acontecido. Ela então começa a pensar um pouco e depois disso ela chama ele pra entrar, pede pra que por favor ele entre o mais rápido possível. É nesse instante então que o Yuno passa pela porta e ele fica ali, frente a frente, com um cara completamente desconhecido. Os dois ficam se encarando ali por um tempo, sem dizer absolutamente nada. Realmente sem dizer absolutamente nada. Yuno, aquele cara e o padre. Naquele momento a gente vê que aquele cara tava realmente observando o Yuno de cima a baixo e ele estava bem assustado ao ver ele. No seu olhar, enquanto observava Yuno, ele dizia que era como se ele estivesse frente a frente vendo o próprio mestre Ciel. E depois ele ainda diz que este colar, com certeza, não tinha como não ser. Era o Yuno, era ele que ele realmente estava procurando. E enquanto isso, o nosso garoto da magia do vento continuava observando sem entender absolutamente nada. E a Bel já se intromete no meio desse encontro gritando: "Ô Yuno, quem que é esse velho aí?" Nesse momento a irmã Lily fica um pouco envergonhada com tudo isso e começa a dizer, um pouco gaguejando, que aquele cara era uma pessoa de extrema importância no reino de Spade. Yuno então fica um pouco sem palavras ao ouvir isso e depois disso ele parece estar um pouco bravo, dizendo que aquele reino invadiu Diamond com selvageria e depois, hoje em dia, ele é um dos países mais perigosos que existem. E então a gente vê a Bel novamente gritando: "Então vamos lá, vamos acabar com ele logo, vamos se livrar dele aqui mesmo." Naquele momento a gente vê aquele cara que tava bem fraco dizendo que ele não era inimigo do Yuno, e então ele começa a contar uma história. O reino de Spade, no passado, era um lugar bem pacífico. Apesar do frio extremo, as pessoas ali viviam felizes, governadas pelo clã Grimbeliur. A gente realmente via então as pessoas de Spade naquele frio extremo, mas ali todos felizes e contentes. Mas uma coisa havia mudado: a Tríade, aqueles caras completamente poderosos haviam chegado ali, e eles exilaram com facilidade e completamente o clã Grimbeliur. Depois disso então eles passaram a aterrorizar os moradores, todos os moradores, até governar todo aquele local pelo medo. Vimos na expressão daquele homem um pouco de raiva e também muita tristeza. Ele realmente não queria que Spade fosse daquele jeito, e depois disso ele segue com a história. Yuno fica observando, e então depois disso ele chama o garoto de Yuno-sama. Ele então conta que aquele menino que está em sua frente era a última esperança. Em resumo, o Yuno basicamente fazia parte do clã Grimbeliur do reino de Spade. Ele então revela que aquele garoto era o príncipe do reino, e Yuno era o príncipe de Spade. E o que o Yuno vai fazer depois dessa chocante revelação? Agora o destino de dois reinos praticamente estão em suas mãos, Spade e Clover. E a partir daí as suas escolhas podem ser a grande salvação. Enquanto isso, a gente volta novamente para a cidade real do reino de Clover, onde fica, mais especificamente, a gente estava lá no QG do Alvorecer Dourado. Ali alguém se perguntava onde estava o vice-capitão Yuno. E então um dos cavaleiros responde que ouviu dizer que uma mensagem havia chegado para ele da sua terra natal. Então ele cumpriu a sua missão correndo e depois foi direto para lá. Outro cavaleiro então concorda dizendo: foi bem rápido, então realmente parece o estilo do Yuno. E então todos eles chegam à conclusão de que ele tinha ido para sua terra natal, a remota vila de Ag no Reino Esquecido. O cavaleiro mágico que estava andando na frente diz que é um pouco difícil acreditar que o Yuno, tão poderoso do jeito que ele é, com aquela magia incrível, veio do Reino Esquecido. Mas a maga atrás dele, completamente empolgada, diz que não importa onde ele nasceu, nada mudaria o fato de que o Yuno é um cavaleiro mágico brilhante. Neste momento a resposta do cavaleiro mágico é: espera, talvez você... E ela, um pouco confusa, se pergunta o que ele estava querendo dizer. Ela então começa a dar risada e diz que ela vai ter uma tonelada de inimigas, isso porque o Yuno tem um fã-clube gigantesco por todo o reino de Clover. E ela então grita que não é desse jeito que ela gosta dele. Mas aquele cavaleiro então diz que ele também tem que concordar. Yuno era um cara incrível. Ele virou vice-capitão em apenas 18 meses depois de entrar no esquadrão. Ele realmente é um tipo de cara que pode se tornar o Rei Mago. E é a partir daí que a gente vai pra um outro lugar. Agora a gente estava lá, na Vila de Ag, no Reino Esquecido, vem da igreja de Ag. Dentro daquela igreja a gente vê o padre gritando sem entender nada: o Yuno? Como assim? E a gente vê a cara dele e da Bel completamente chocada, enquanto perguntavam como assim ele é o príncipe do reino de Spade. Os dois estavam bem confusos. O padre então já começa a gritar numa empolgação de alto nível, realmente parecendo Asa, dizendo que já pensou que o Yuno era absolutamente espantoso, desde sempre. Mas ele é um príncipe? Que loucura, isso é realmente louco. E a Bel também gritava empolgada, dizendo que já sabia de tudo. Ela dizia que totalmente, desde o princípio ela sempre pensou que ele poderia ser isso, realmente ele poderia ser da realeza. E enquanto isso a gente só viu o rosto da irmã Lily e também do Yuno observando, dizendo: acalmem-se vocês dois. Mas é claro que a Bel não se acalmou, dizendo que o Yuno estava cheio de dignidade e elegância, o que mais ele poderia ser além de um príncipe? E enquanto isso aquele cara de Spade só se perguntava que criatura era essa que estava voando ali, do nada. Ela então toda animada começa a se apresentar, dizendo que ela era o incrível espírito do vento, um dos 4 grandes espíritos. E ela é a pessoa mais próxima de Yuno em todo o mundo. Pelo menos é o que ela dizia. Naquele momento, aquele cara de Spade começa a olhar o Yuno, observar o Yuno enquanto dizia: você tem um espírito do vento servindo ao seu lado. Eu não esperaria nada menos de você, grande mestre Yuno.
Yuno. E aí o Yuno olha completamente sério pra ele dizendo: "Ô, não vem me jogando essas aleatoriedades assim do nada. Eu sou um príncipe do reino de Spade, o que você quer dizer com isso? De onde veio tudo isso?" Yuno então fica mais sério ainda enquanto faz algumas perguntas. Ele questiona o fato de que se isso realmente é verdade, por que um príncipe de Spade foi abandonado no reino de Clover? E por fim ele também queria saber qual era o propósito desse cara de estar ali, logo agora. Neste momento a gente vê a expressão, o olhar daquele homem completamente sério. E depois disso, calmamente ele começa a falar: "Eu tô atrasado. Eu vou me apresentar, meu nome é Ralph." Ele então fica sério, começa a se levantar um pouco, ainda sentado, olhando pra Yuno, começava a dizer: "O pessoal acabou me enviando seus pensamentos e as suas magias, tudo isso pra vir comigo. Agora então eu vou poder lhe contar toda a verdade." Ele então começa a contar sua história pro Yuno, que estava prestando atenção em tudo. Aquele homem começava a dizer que ele atravessou a grande zona mágica e foi até ali. Isso tudo ele havia feito assim como seu pai no passado também fez. Naquele instante aquele homem pega o seu grimório, ele chama o Yuno de mestre enquanto começa a executar uma magia. E enquanto isso o Yuno estava ali completamente apreensivo. É então que aquele soldado, Ralph, começa a executar a sua magia de chamas, uma magia completamente diferente de tudo que já se viu, pois não queimava nada naquele lugar. Na verdade, aquilo tomou conta de toda a sua volta e depois disso também começou a tomar conta em volta do Yuno também. Ele então começa a dizer pro garoto para que ele desse uma olhada no seu passado, em sua história. Nesse instante então a gente vê uma moça erguendo sua mão completamente feliz enquanto olhava pro lado e dizia: "Muito obrigado por nascer, meu querido filho." Aquela era a mãe de Yuno. Naquele momento a gente também viu um homem segurando Yuno no colo e ele tava chorando muito. O garoto tava desesperado chorando e ele tava desesperado com ele no colo. Aquele era o capitão da força de defesa dos magos e ele estava ali junto a Yuno, protegendo-o desde sempre. Víamos também as pessoas que ajudavam no reino, todo mundo junto ao Yuno, todo mundo estava ali, eles achavam aquela criança adorável. E também víamos o dia que Yuno recebeu a pedra mágica, a joia mágica, aquela gema mágica, o seu colar. Yuno recebeu aquilo como um amuleto para que o desse sorte. Aquilo provavelmente foi encontrado por seu pai quando voltou da grande zona mágica. Naquele momento nós descobrimos que Yuno era filha da Lady Lois e do Lord Ciel, os reis e rainha de Spade. Não só isso, como víamos o Ralph ainda muito jovem, ele recebendo a missão de proteger o Yuno, levá-lo sempre com ele, sempre estar ao seu lado. E é claro que Ralph aceitou aquilo. Mas foram aí que os problemas começaram a acontecer. Uma grande traição aconteceu no reino de Spade. Nós só vimos uma grande destruição, uma grande chama tomando conta de tudo. Aquilo foi causado pelos irmãos Ogrates, que atacaram diretamente o castelo. Naquele momento víamos todos desesperados com o que estava acontecendo ali. Eles se perguntavam se o rei, o que estava acontecendo naquele lugar. A realeza estava caindo, todos um após o outro. Aqueles inimigos que estavam ali eram incrivelmente fortes e ninguém poderia detê-los. Eles pareciam ter consigo o poder de um demônio. E realmente era aquilo que aqueles magos possuíam, e isso deixava todo mundo chocado. Então vemos neste momento o bebê Yuno ainda dormindo. Um dos soldados percebem que se aqueles magos maldosos encontrassem o bebê Yuno ali, eles com certeza o matariam também. Aquele era o capitão da divisão de defesa, e ele então começa a dizer que não importa o que aconteça e o que for preciso, eles todos protegerão Yuno com tudo que tinham. E rapidamente então ele pega Yuno e tenta sair. Ele se encontra com outros magos fora do castelo e eles então o informam o que estava acontecendo ali. Aqueles inimigos, eles conhecem cada centímetro do país tão bem quanto os próprios moradores. Não havia escolha se não fugir dali, tirar Yuno imediatamente, eles tinham que fazer isso. E então a gente via aqueles magos completamente maldosos se aproximando, e a silhueta deles com certeza era a tríade e também seus seguidores. Os magos que encontraram o líder da força de defesa então tomam a frente. Eles dizem que vão cuidar disso, eles vão lidar com todo esse problema. E então eles pedem para que seu capitão corra imediatamente para tentar sair dali. Todos teriam que atravessar a grande zona mágica e tudo isso para defender Yuno. E enquanto fugiu o mais rápido possível, com aquele bebê chorando em seu colo, ele dizia que estava tudo bem, ia dar tudo certo. Ele pedia apenas para que o bebê Yuno aguentasse um pouco, pois ele jurava por toda a sua vida, ele iria protegê-lo até o final. Naquele momento, enquanto corria ferida e cansada, aquele homem consegue encontrar algo. Aquilo era a igreja, uma igreja, a igreja da vila de Ag. E ali ele acreditava que essas pessoas seriam talvez capazes de proteger Yuno, de o esconder ali. Ele então começa a olhar para o pequeno bebê Yuno, chama de mestre e diz que este será o seu último feitiço para protegê-lo. Então neste momento ele começa a lançar a sua magia ali, o seu último ato como mago, enquanto pedia para que por favor, aquele pequeno bebê Yuno vivesse e crescesse bem. Naquele dia Yuno voou pelo meio da floresta até que foi diretamente para a igreja. Essa foi a despedida de Yuno, e também foi assim que ele chegou no vilarejo de Ag. Neste momento aquela magia completamente dissipada, aquela magia de fogo simplesmente some e o Yuno volta ao normal. Ele então segura imediatamente sua cabeça depois de todo esse choque, depois de ver toda essa história. E enquanto isso a irmã Lily olha para ele completamente assustada enquanto chamava pelo seu nome. Ralph, aquele homem então começa a dizer: com tanta mana quanto você tem, eu tenho certeza que nesse momento você já sabe de tudo. Mas eu tenho que dizer, o que eu acabei de mostrar são coisas que realmente aconteceram com você. Nada disso é falso. Ralph então começa
começa a dizer que o último homem que apareceu ali, ele era seu pai. A sua família protegia a realeza, a casa real, por muitas gerações. Então, mesmo não sendo muitos atualmente, os cidadãos ainda rezam, estão orando pela segurança de Yuno. E neste momento, Yuno estava completamente assustado. Ele não estava entendendo muito bem, por mais que ele já soubesse que provavelmente tudo isso fosse verdade. Era difícil de aceitar. Yuno então ergue sua cabeça, já aceitando a realidade, dizendo: mesmo assim, com tudo isso, eu ainda sou Yuno do reino de Clover. E aquele homem então observa ele, simplesmente agora chamando pelo seu nome. É então que neste momento a gente via a irmã Lily ao lado do Yuno. Até que do nada, um barulho estranho começa a fazer ali, um tipo de sirene, um tipo de sinal. Yuno então pega o seu aparato mágico e se pergunta o que era isso, o que estava acontecendo ali. Aquilo era um chamado de emergência direto pro vice-capitão. E este chamado estava vindo diretamente para a fortaleza do Esquadrão do Alvorecer Dourado, que estava passando por algumas explosões. Neste momento então a gente vê vários magos reunidos ali. Eles começam a dizer que a sede do Alvorecer Dourado está sob ataque. Alguém tem poder e coragem o suficiente para atacar aquele esquadrão, e eles estavam fazendo isso imediatamente. E Yuno então fica completamente assustado, se perguntando o que era isso, como assim, o que estava acontecendo lá? E então a gente volta para a sede, no meio de toda aquela fumaça. A gente ouvia os vilões dizendo: podemos ir com tudo usando quanto poder quisermos? Esta era uma pergunta feita por um mago ao Lord Zeno. E então Zeno, que caminhava calmamente, começava a dizer: estamos aqui apenas para caçar um mago de nível sombrio. Todos os outros vocês podem matar. E pessoal, assim a gente termina este primeiro filme. Agora Zeno está prestes a iniciar um ataque direto ao reino de Clover no Esquadrão do Alvorecer Dourado. Este grande combate vai trazer várias consequências pro futuro e tem uma grande ligação direta com o mundo de Black Clover. Se vocês quiserem um próximo arco depois desse, também já está fechadinho e eu posso trazer um filme também, nesse mesmo formato. Mas eu preciso que vocês comentem aí embaixo pedindo: será que alguém chegou até aqui? Se você chegou até esse ponto do vídeo e até o final, comenta aí embaixo pra mim saber, beleza? E pessoal, vale lembrar que agora a saga de filler, na verdade semi-filler, uma história original feita pra complementar o anime, já tá chegando ao fim. E esse novo arco que eu trouxe pra você agora já vai ser adaptado no anime também. Então assim, é muito legal a gente conseguir rever, relembrar o que aconteceu no mangá e já ficar preparado pra essa nova adaptação no anime. Esse novo vídeo aqui, essa nova série, esse filme completo, ele adaptou exatamente tudo o que aconteceu no mangá, desde o capítulo inicial depois do time skip, até o capítulo onde a tríade vai iniciar os seus movimentos, onde os novos vilões vão começar a agir e atacar o reino de Clover, outros reinos também, e começar um grande combate, um grande confronto. Ainda não será a grande batalha final entre eles, mas já estamos entrando num novo arco também. E se vocês quiserem, como eu disse, eu posso trazer um novo filme sobre isso também, mas vale lembrar principalmente que o anime vai começar a adaptar esse arco e pode ter algumas diferenças, porque geralmente o anime muda um pouco a ordem dos acontecimentos, e eles também costumam adicionar outras coisas no meio. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!